Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa e hoje eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre o bocejo. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre o bocejo, há um tempinho atrás, já acho que uns 3 ou 4 anos, e esse vídeo trouxe uma repercussão bem grande e bem interessante, porque todo mundo, a maioria das pessoas que assistem esse vídeo diz, gente, eu começo a assistir e tome de bocejar. Por que que acontece isso? Então, achei bem interessante a gente conversar de novo sobre esse tema e principalmente porque muita gente me abordando que tá acontecendo uma situação desagradável, chega perto das pessoas e as pessoas começam a bocejar. Por que seria isso? Tá legal, vamos lá. Primeiro a gente vai voltar a explicar o que que é o bocejo. Gente, o bocejo é um recurso fisiológico do nosso corpo. O nosso cérebro utiliza desse recurso para utiliza isso de duas formas ou para a gente liberar um pouco a energia que a gente assimilou do ambiente, das pessoas e tal, porque através da respiração, através da oxigenação no nosso organismo, a gente vai aumentar a nossa frequência e com isso a gente vai sair um pouco da frequência, ou vai desassimilar aquelas energias mais densas que a gente absorveu, de certa forma, né? Ou então, a gente vai fazer essa mobilização energética também para a gente aumentar a nossa frequência, tirando a gente da área de atuação de quê? De espíritos ou consciências extrafísicas que estejam nos sugando energeticamente. Então, é um recurso normal do nosso corpo, do nosso organismo, quando a gente está em déficit de energia. Tá? Então, assim, o nosso cérebro interpreta que, olha, a gente está com problema, ou porque estamos muito densos, ou porque estamos sendo roubados, a gente precisa fazer essa energia circular. Então, a gente começa a bocejar. E como isso é um recurso natural, quando a gente começa a bocejar, outras pessoas que estão ao nosso redor, é como se a gente estivesse enviando a mesma mensagem para essas pessoas que estão nos rodeando. Então, começam a bocejar também. E às vezes até a gente só falando, as pessoas também bocejam. Por isso que quando começa a assistir esse vídeo, é uma bocejação só, né? E está explicado aí. E isso é tão natural que até os animais bocejam, né? Vocês já perceberam? Que até os bichinhos, os cachorros, gatos, a gente percebe principalmente pelos animais domésticos, né? Que estão ao nosso redor. Então, o que que acontece? Muita gente me perguntando, que fica sem graça, isso eu expliquei lá no outro vídeo, que às vezes você está perto chega perto de uma pessoa e essa pessoa começa a bocejar, de sair lágrima dos olhos. É muito desagradável essa situação. Então, acontece muito comigo. Eu sou muito mais de causar o bocejo do que propriamente bocejar. E por que que isso acontece? Bom, cada caso é um caso, tá? Mas vou tentar explicar mais ou menos como acontece cada coisa. Pessoas, às vezes, que estão muito acompanhadas de consciências, de espíritos necessitados, você pode estar num padrão frequencial um pouco mais elevado e aquelas consciências que estão ao seu redor, às vezes são espíritos que estão precisando de ajuda, que estão com déficit energético, vibram num padrão mais baixo, elas estão ali ao seu redor te acompanhando. Mas você tem uma proteção, você tem mentores, você é uma pessoa que se cuida energeticamente, então você não percebe essa companhia espiritual e você nem sofre esse roubo, essa drenagem energética. Aí, de repente, uma outra pessoa que se aproxima de você, que não está tão protegida, que muitas vezes está vibrando no mesmo padrão dessas consciências que estão ao seu redor, começa a ser sugada. Ela se aproxima e aí sente essa drenagem e começa a bocejar. Esse é uma das hipóteses, tá? Aí, de repente, a pessoa diz, não, poxa, mas eu me cuido, eu sou uma pessoa legal, e às vezes eu chego perto do fulano e acontece isso. Pode ser de você também ser um médium, que se chama médium empata. A sua configuração é assim. Então, você vem já dessa forma que você absorve a energia que está no ambiente. Quando é uma energia um pouco mais baixa, você começa a sentir. Então, o teu organismo reage tentando se livrar daquela energia mais densa que você está absorvendo. Por isso que você fica bocejando. É outra hipótese. Tem pessoas que também dizem, é inveja. Às vezes eu chego perto de fulano
E aí eu começo a bocejar, porque fulano está com inveja de mim. Isso pode acontecer, às vezes, até um olhar realmente. Aquela pessoa, às vezes, olha para você de uma forma que não é que seja propriamente a inveja, mas até, às vezes, um olhar de admiração, um olhar um pouco mais forte, dependendo da energia que ela está, ela começa a irradiar uma energia de uma consistência diferente da sua, e você percebendo aquilo, você começa a reagir também para se libertar daquela forma mais densa que está sendo colocada sobre o seu corpo físico. Então, você tem diversas explicações para o bocejo, né? Agora, a gente tem que ficar sempre ligado, é sempre o eterno orar e vigiar. E quando isso acontecer, a gente começa a entrar em prece. Eu, então, como acontece muito comigo, né, de eu chegar, às vezes conversar com a pessoa começa a bocejar, bocejar, e não para, isso desde menina. Minha mãe dizia que me levava muito para rezar, né? Tenho uma tia que é rezadeira, então eu vivia na minha tia para rezar, porque a minha mãe sentia quando eu estava carregada. Isso também acontece muito geralmente com as mães, né? Que a criança, às vezes, ela está ali, ela não tem culpa nenhuma no cartório, mas as pessoas que estão ao redor olham com admiração e tal, então coloca aquela carga pesada nela. A criança em si, ela não sente, né? Às vezes ela até sente como adoecendo, dizem que ela está com quebranto, né? Isso, começa a chorar sem motivo, que às vezes dá dor aqui, dor ali, a criança não sabe se expressar. Mas a mãe que está às vezes mais próxima começa a bocejar, porque ela sente que começa a trabalhar energeticamente para tentar tirar do campo energético ali das duas, né, dela e da criança, aquela energia ruim que ficou impregnada no campo áurico da criança. Então, a minha mãe falava que quando eu começava muito a bocejar, é porque eu estava precisando rezar. Ela sentia isso, não só comigo, com a minha irmã também, né? Ela tem essa sensibilidade, que a minha mãe é o quê? Uma médium empata, ela percebe a energia do ambiente. Então, isso também é comum acontecer. E aí, o que a gente tem que fazer? Gente, prece. Eu costumo, então, como eu acabo chegando nos locais e as pessoas bocejando muito, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, eu faço prece, eu peço que a espiritualidade venha e auxilie até aquela pessoa que está ali comigo a desassimilar a energia ou desatrelar, às vezes, do roubo energético das consciências extrafísicas que estão comigo. Pelo trabalho que eu faço, né, até o próprio trabalho de cura, todo esse trabalho que eu faço, eu tenho assim, um monte de consciências extrafísicas ao meu redor, um monte de espíritos, muitas vezes necessitados, pedindo ajuda. Da mesma forma que eu tenho encarnados, eu tenho desencarnados. Só que eu tenho a minha proteção, eu também tenho que me cuidar muito, para que eu não baixe a minha sintonia, justamente para eu não ficar no campo, no nível deles, e aonde eu posso acabar sofrendo perturbação. Então, isso tudo é responsabilidade do médium, né? Então, eu procuro sempre fazer prece. Agora, você tem que saber, é sempre o autoconhecimento, você se observar, você saber até que ponto você realmente está dando margem para que você absorva aquele tipo de energia, até que ponto você é uma pessoa que você procura se cuidar e aquilo ali não é seu. Gente, trabalho de espiritualidade, mediunidade é autoconhecimento sempre. Não tem outro jeito. A gente não tem fórmula, não é uma ciência exata, cada caso é um caso, nós somos pessoas muito diferentes. Eu sempre falo que nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Cada um de nós tem uma frequência diferente, cada um de nós reage de uma forma diferente, dependendo do que a gente está passando. Então, não existe fórmula fechadinha. E a gente tem o tempo todo que se cuidar, não tem outra. É procurar manter a nossa conexão com a galera boa, e isso a gente faz através dos nossos pensamentos bons, policiando nossos conteúdos, o que a gente coloca na nossa mente, a maneira como a gente se relaciona com o outro, aquela ladainha toda que eu falo o tempo inteiro. Então, não tem mistério, tá? Então, se você realmente fica bocejando quando chega perto do coleguinha, não bota a culpa no coleguinha, que muitas vezes a culpa pode ser sua.
tá bom? É o que eu tenho de recado para você, que eu sei que muita gente diz, foi a culpa dele, porque eu chego perto dele, ele tá com uma carga horrorosa. Mas você só está absorvendo porque você está ali no nível da mesma frequência ali do que está vibrando. A maioria das vezes, salvo os médios empatas, mas que são pouquíssimos, viu? São raros os médios empatas. Enfim, vamos nos cuidar, porque senão, se não cuidar, e olha, conhecimento, espiritualidade, mediunidade é caminho sem volta. Depois que a gente conhece, depois que a gente fica sabendo, não tem como. Não tem um botãozinho para você voltar atrás para rebobinar, não. É só se cuidar mesmo, tá? Então, por isso que eu venho aqui sempre passar informações para vocês vivenciarem a espiritualidade da melhor forma possível, ok? Mais uma vez, muito obrigada. É o conselho aí que eu tinha para trazer para vocês. E espero estar sempre ajudando. Obrigada de coração e fiquem com a luz. Ó, tá meio funcionando. Funciona. Gente, é reflexo incondicionado. Isso aí é um recurso mesmo da nossa mente, né? Que é do nosso cérebro. Quando vê alguém bocejando, já tem, liga o alerta e diz que tem que descarregar energia. É oxigenação mesmo, né? A gente está bocejando, você começa a oxigenar as suas células todas e aí você acelera todo o teu padrão vibracional e aí você consegue desassimilar as energias negativas. Isso é bem interessante. Eu vou bocejar de novo. Terrível isso. É incontrolável. Isso é um segredo que eu vou contar para vocês. Quando vocês estiverem num lugar e não quiserem bocejar, isso aí são as freiras que ensinavam, segredos de colégio de freira, tá? Porque eu tive uma professora era professora de música, não, era professora de religião. E ela veio de um colégio de freira e ela ensinou isso pra gente. Você coloca a língua no céu da boca, que aí você consegue controlar o bocejo. Olha que interessante. Quando vê a vontade de bocejar, você bate... Aí não boceja. Porque dependendo do local, né, que você está, é até falta de educação. Você ficar bocejando na cara dos outros, não dá. Aí você coloca a língua no céu da boca, viu? Passei o segredo para vocês agora.